Sabe de uma coisa que sempre me deixou intrigado? Olho ao meu redor e vejo pessoas trabalhando como condenadas, acordando quando ainda está escuro, pegando o ônibus lotado, voltando para casa exaustas, sacrificando fins de semana, feriados, aniversários. E quando você pergunta se tem alguma coisa guardada, a resposta é um silêncio constrangedor. Quando acontece um imprevisto, uma torneira que quebra, um remédio que falta, um pneu que fura, pronto, é o desespero batendo na porta. E aí eu me pergunto, como é possível? Como alguém pode suar tanto, se dedicar tanto e mesmo assim continuar afundado? Por que algumas famílias deixam patrimônio, segurança, uma vida digna para os filhos e outras deixam só contas, dívidas e a sensação de que nunca vai dar certo? Olha, vou te falar uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. A pobreza não é castigo divino, não é azar, não é macumba, não é inveja de vizinho. Na maioria das vezes, a pobreza é resultado das nossas próprias escolhas, dos nossos hábitos, da forma como a gente pensa sobre o dinheiro. Existe um ditado muito antigo entre os judeus que diz assim: o lobo não é tão assustador quanto a sua própria preguiça e a sua incapacidade de contar o dinheiro. E sabe o que isso significa? Que o problema não está lá fora, está aqui dentro. As pessoas adoram arranjar culpados, né? É o governo que não presta, é o patrão que paga mal, é a crise econômica, é o pai que não deixou herança, é o sistema que é injusto. Mas a verdade nua e crua é que a raiz do problema está dentro da gente, nos nossos hábitos diários, nas pequenas decisões que tomamos todo santo dia. Agora me diz uma coisa, e seja sincero comigo e principalmente com você mesmo. Já sentiu que o dinheiro escorre pelas suas mãos mais rápido do que água? Já se sentiu rico na sexta-feira, quando o salário cai, e já na segunda-feira está contando moedas no bolso? Já teve aquela sensação angustiante de que não importa quanto você trabalhe, nunca é suficiente? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, então esse roteiro foi feito exatamente para você. Porque eu vou te mostrar hoje os 4 erros mortais que mantêm as pessoas na pobreza, mesmo quando elas estão ganhando mais. Vou te contar histórias reais de pessoas que eu conheci, pessoas como você e eu, que cometeram esses erros e pagaram um preço alto. Mas o mais importante é que vou te dar o caminho de saída. Vou te mostrar passo a passo como parar de viver de salário em salário, como deixar de ser escravo do dinheiro e como fazer o dinheiro trabalhar para você. Deixa eu te contar como o povo judeu, um povo que foi perseguido, expulso, roubado, desprezado, que perdeu tudo inúmeras vezes ao longo da história, conseguiu não só sobreviver, mas prosperar. De onde vem essa força? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Eles conheciam o valor do dinheiro e as regras para lidar com ele. Não é mágica, não é conspiração, não é sorte. É sabedoria transmitida de pai para filho, de geração em geração. É disciplina, é conhecimento, é mentalidade. Eu sei que o que vou falar aqui pode incomodar. Você pode se reconhecer em algumas dessas histórias e perceber que vem cometendo os mesmos erros há anos, talvez décadas. Mas sabe de uma coisa? Essa percepção é o primeiro passo para a mudança. A sabedoria judaica ensina que quem não reconhece o próprio erro está condenado a repeti-lo eternamente. Hoje você tem a chance de quebrar esse ciclo. Hoje pode ser o primeiro dia do seu novo futuro financeiro. Então fica comigo até o final, porque o que vou te revelar tem o poder de transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Vou te dizer algo que muita gente não vai gostar de ouvir, mas que é a mais pura verdade. Você não é pobre por causa do seu salário. Você é pobre por causa dos seus hábitos. Sei que isso parece duro, mas pensa comigo. Se fosse só uma questão de quanto você ganha, então todo mundo com salário baixo seria pobre e todo mundo com salário alto seria rico. Mas a gente sabe que não é assim, né? Conhecemos gente que ganha pouco e consegue guardar, construir patrimônio, ajudar a família. E conhecemos gente que ganha muito e está sempre quebrada, sempre devendo, sempre no sufoco.
Vamos então aos 4 erros principais que mantêm as pessoas presas na armadilha financeira. Presta atenção, porque cada um desses erros pode estar destruindo seu futuro neste exato momento. Erro número 1. Viver apenas o presente. Gastar tudo o que ganha. Diz pra mim, com a mão na consciência, você já viveu isso? O salário acabou de cair na conta e você já se sente um rei, um milionário. Vou comprar aquela roupa que tá na vitrine, vou comer fora hoje, vou pedir aquele celular parcelado, vou aproveitar porque mereço, trabalhei duro esse mês. E aí, uma semana depois, o dinheiro sumiu, evaporou. E você fica se perguntando, para onde foi? Os judeus têm um ditado que diz, uma moeda que não é guardada hoje será de outra pessoa amanhã. E isso é a mais absoluta verdade. Deixa eu te contar a história do seu Roberto. Conheci esse homem há uns anos atrás. Trabalhador, cara honesto, levantava todo dia às 5 da manhã para pegar o primeiro ônibus, voltava só de noite, sustentava a família, pagava as contas. Mas sabe o que acontecia? Todo centavo que entrava, saía. Comprava o que tinha vontade, não negava nada para a família, sempre tinha uma cervejinha no fim de semana, um churrasquinho, uma roupinha nova. 20 anos assim, trabalhando feito um condenado. E sabe onde ele está hoje? No mesmo lugar. Sem nada guardado, sem patrimônio, dependendo do salário do mês para sobreviver. Quando a empresa dele fechou, ele quase ficou na rua. Agora compara com a história do seu Moisés, um tio meu. Ele não era rico, longe disso. Trabalhava como comerciante em uma lojinha pequena. Mas sabe o que ele fazia? Todo mês, sem exceção, ele separava 10% de tudo o que ganhava. Parece pouco, né? Mas depois de 10 anos ele tinha um capital. Comprou uma casa, ajudou os filhos a estudar. Hoje vive tranquilo, com dignidade. A diferença entre o seu Roberto e o seu Moisés não foi quanto eles ganhavam. Foi o hábito. Um guardava, o outro gastava tudo. Simples assim. Então eu te pergunto, qual história você está vivendo? A do Roberto ou a do Moisés? Essa é uma escolha que você faz todo dia, toda vez que o dinheiro chega na sua mão. E olha, não adianta dizer que você ganha pouco, que não sobra nada. Eu conheço gente que ganha salário mínimo e consegue guardar alguma coisa. E conheço gente que ganha 5, 10 salários mínimos e está sempre quebrada. A questão não é quanto entra, é quanto você deixa escapar. Erro número 2. Fazer empréstimos para se exibir, para comprar coisas que você não precisa. Esse aqui é um dos erros mais perigosos e mais comuns no Brasil. A pessoa vê o vizinho com celular novo e pensa, eu também quero. Vê o amigo com um carro do ano e pensa, eu também mereço. Vê alguém viajando nas redes sociais e pensa, por que só eles? E aí, o que ela faz? Pega um empréstimo, parcela no cartão, faz uma dívida que vai pagar pelos próximos 12, 24, 36 meses. E sabe o que acontece? Dali a um ano, aquele celular já está ultrapassado. Aquele carro já perdeu metade do valor. Aquela viagem já virou só foto no Instagram. Mas a dívida continua lá, todo mês comendo uma parte do salário. Eu conheci um casal jovem, muito trabalhador os dois. Mas sabe o que eles fizeram logo que começaram a ganhar um dinheirinho a mais? Decidiram que precisavam viver como todo mundo. Parcelaram móveis, fizeram financiamento de carro, pegaram empréstimo para fazer festa de aniversário, compraram televisão de última geração no crediário. Tudo parcelado, tudo a perder de vista. 3 anos depois, sabe o que aconteceu? Eles trabalhavam só para pagar banco. Todo o suor deles ia embora em juros, em prestações, em dívidas que nunca terminavam. Viraram escravos. Escravos do próprio desejo de impressionar os outros. Os livros sagrados dos judeus dizem uma coisa muito sábia. A dívida é uma escravidão na qual o homem entra com um sorriso no rosto. E é isso mesmo. As pessoas se sentem felizes quando pegam o dinheiro emprestado, quando assinam o contrato, quando saem da loja com o produto na mão, mas não percebem que acabaram de se acorrentar, porque agora, todo mês, uma parte do suor delas não pertence mais a elas. Pertence ao banco, pertence à financeira,
pertence ao cartão de crédito. Deixa eu te dar um conselho de ouro. Se uma coisa não gera renda para você e não economiza dinheiro para você, esqueça o crédito. Esquece o parcelamento. Espera, junta a guarda e compra à vista. Eu sei que é difícil, eu sei que requer paciência, eu sei que às vezes dá vontade de ter tudo agora. Mas é essa capacidade de esperar, de adiar a gratificação, que separa quem vai construir patrimônio de quem vai viver eternamente devendo. Erro número 3. Ignorância das leis do dinheiro, não querer aprender. Esse aqui é devastador. Porque olha, se você não sabe como o dinheiro funciona, ele vai trabalhar contra você. É simples assim. Quando eu era mais novo, investi em um negócio sem entender nada. Não estudei os riscos, não analisei os números, não busquei conhecimento. Pensei, qual é? Todo mundo está fazendo. Deve ser bom. Perdi quase tudo. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Aprendi que a ignorância é mais cara do que qualquer juro de banco. Agora olha o outro lado da moeda. Tinha um vizinho meu. Um homem simples, alfaiate, trabalhava consertando roupas. Mas sabe o que ele fazia à noite? Lia livros sobre finanças, sobre investimentos, sobre como o dinheiro funciona. Assistia vídeos, fazia anotações, estudava. As pessoas até riam dele, diziam que era perda de tempo, que isso era coisa para gente rica. Mas 20 anos depois, quem estava rindo? Ele tinha casa própria, tinha investimentos, tinha uma aposentadoria confortável. E os que riam dele continuavam na mesma, lutando para pagar aluguel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu algum livro sobre dinheiro? Já assistiu algum curso sobre como economizar, como investir, como sair das dívidas? Ou você acha que isso é só para banqueiro, só para rico, só para gente formada em economia? Porque essa mentalidade é exatamente o que te mantém pobre. O conhecimento está aí, disponível, muitas vezes de graça na internet. Mas a maioria das pessoas prefere assistir novela, prefere ver fofoca de famoso, prefere ficar rolando feed de rede social sem parar. E aí, quando chega no final do mês e o dinheiro acabou, reclama que a vida é difícil. Os ricos leem. Os ricos estudam. 88% das pessoas ricas leem pelo menos 30 minutos por dia sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócios, sobre finanças. Entre os pobres, esse número é de apenas 2%. 2%. Percebe a diferença? Os ricos entendem que o conhecimento é o maior ativo que existe. Porque dinheiro vai e vem, mas o que você sabe, ninguém tira de você. Então para. Pensa um pouquinho. Quando foi a última vez que você investiu em conhecimento? Não estou falando de gastar dinheiro. Estou falando de investir tempo. Meia hora por dia lendo algo que te ensine sobre dinheiro, sobre como ele funciona, sobre como protegê-lo, sobre como multiplicá-lo. Se você fizer isso, em 1 ano você não vai ser a mesma pessoa. E em 5, 10 anos, sua vida financeira vai estar completamente diferente. Erro número 4. O ambiente errado, as companhias erradas. Esse aqui é mortal e muita gente não percebe. Existe um ditado judaico que diz: "Me diga com quem você anda, e eu te direi quanto dinheiro vai te sobrar no final do mês." Sabe por quê? Porque as pessoas ao seu redor influenciam seus pensamentos, seus hábitos, suas decisões. Se você anda com gente que vive gastando tudo, se exibindo, comprando coisa cara para impressionar, adivinha o que vai acontecer com você? Você vai fazer a mesma coisa. É automático, é inconsciente, é inevitável. Conheci um rapaz que tinha um salário até razoável. Dava para viver bem e guardar alguma coisa. Mas sabe qual era o problema dele? Os amigos. Todo fim de semana era balada cara, restaurante chique, roupa de marca. E ele, para não ficar de fora, para não ser chamado de mão de vaca, ia junto, gastava junto, se endividava junto. 5 anos depois, ele estava quebrado, devendo em cartão de crédito, sem 1 centavo guardado. E sabe o pior? Os amigos dele continuavam na mesma, gastando, se exibindo, vivendo de aparência. Agora pega o caso de outro cara que conheci.
Esse cara deliberadamente começou a frequentar lugares onde tinha empresários mais velhos, gente que tinha construído patrimônio, que entendia de dinheiro. Ele se sentava, escutava, fazia perguntas, aprendia. E sabe o que aconteceu? Os pensamentos daquelas pessoas se tornaram os pensamentos dele. A mentalidade deles se tornou a mentalidade dele. Alguns anos depois, ele abriu o próprio negócio, construiu patrimônio, mudou de vida completamente. Então eu te pergunto, quem está ao seu redor? Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Elas estão te puxando para cima ou para baixo? Estão te ensinando a construir ou a destruir? Porque se você quer mudar de vida financeira, talvez precise mudar de círculo social. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que essas podem ser pessoas que você gosta, que você considera amigas. Mas às vezes é preciso fazer escolhas duras. Às vezes é preciso se afastar de quem te puxa para o buraco, mesmo que doa. Vamos recapitular, porque é importante que você entenda bem cada um desses erros. Primeiro erro: viver apenas o presente, gastar tudo, não guardar nada. Segundo erro: fazer empréstimos e dívidas para comprar coisas desnecessárias para se exibir. Terceiro erro: ignorância, não querer aprender sobre dinheiro, achar que isso não é com você. Quarto erro: ambiente errado, andar com gente que tem mentalidade de pobreza. Se você se identificou com pelo menos um desses erros, respira fundo, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E quem reconhece o próprio erro já deu o passo mais importante em direção à liberdade financeira. Agora presta atenção numa coisa fundamental que eu preciso te dizer. Pobreza não é destino. Pobreza é hábito. E hábitos podem ser mudados. Toda pessoa que hoje é rica e não nasceu rica, mudou hábitos em algum momento da vida. Decidiu parar de fazer o que estava fazendo e começar a fazer diferente. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E se foi possível para eles, é possível para você também. Entenda uma coisa: dinheiro é apenas uma ferramenta. Não é bom nem mal. Mas uma ferramenta nas mãos de alguém sem habilidade é perigosa. É como dar um carro na mão de quem não sabe dirigir. Vai bater, vai se machucar, vai causar problema. E dinheiro na mão de quem não sabe lidar com ele faz exatamente a mesma coisa. Causa problema, causa dívida, causa sofrimento. Dinheiro é como um espelho. Ele não mostra quanto você ganha. Ele mostra quem você é. Mostra seus hábitos, mostra suas prioridades, mostra sua mentalidade. Se você não consegue guardar R$100, não vai conseguir guardar 10 mil. Se você pega empréstimo para comprar celular, vai pegar empréstimo para comprar carro, para comprar casa, para tudo. Se você não aprende a administrar R$1.000, não vai conseguir administrar 1 milhão. É assim que funciona. Deixa eu te contar mais uma história. Tinha um cara que reclamava o tempo todo que não tinha dinheiro. Trabalhava muito, dizia ele, mas estava sempre quebrado, sempre devendo. Quando eu perguntei para ele: você controla suas despesas? Você anota onde está gastando? Você sabe para onde o dinheiro está indo? Ele olhou para mim como se eu tivesse falado grego. Claro que não, ele disse. Não precisa. Está óbvio que eu não tenho dinheiro suficiente. 10 anos se passaram. Sabe o que mudou na vida dele? Absolutamente nada. Ele continua reclamando, continua sem dinheiro, continua no mesmo lugar. Por quê? Porque ele nunca quis ver a verdade sobre si mesmo. Agora pega outro exemplo. Um aluno meu, quando ouviu as mesmas coisas que estou te falando agora, decidiu tentar. Começou pequeno, guardando 10% de tudo que ganhava. Começou a anotar cada centavo que gastava. Começou a estudar sobre dinheiro meia hora por dia. Começou a conversar com pessoas que entendiam mais do que ele. 5 anos depois, ele comprou uma casa. 10 anos depois, abriu o próprio negócio. Hoje ele vive bem, com tranquilidade, com segurança. E tudo começou com um passo pequeno, uma decisão simples de tentar algo diferente. Agora me diz uma coisa. Qual dessas 2 pessoas você quer ser? O cara que reclama a vida inteira e nunca muda?
Ou o cara que reconhece o problema, dá um passo pequeno e começa a construir um futuro diferente. A escolha é sua. Sempre foi e sempre será. Os judeus têm um ditado muito sábio que diz: uma gota desgasta a pedra. O que isso significa? Significa que não é preciso fazer grandes coisas de uma hora para outra. Não é preciso virar milionário da noite para o dia. É preciso dar pequenos passos, mas dar todos os dias, sem parar. R$ 100 guardados por mês parece ridículo, eu sei. Mas em um ano são R$ 1.200. Em 10 anos, são R$ 12.000 mais os rendimentos. E isso pode mudar sua vida em um momento de emergência. Pode ser a diferença entre ficar na rua ou ter para onde ir. Pequenos passos, grandes resultados. Não fazer empréstimos desnecessários é uma decisão pequena, mas que vai te poupar centenas de milhares de reais ao longo da vida. Estudar 20 minutos por dia é um esforço pequeno, mas em 5 anos vai te dar um conhecimento que 90% das pessoas não têm. Escolher melhor com quem você anda é uma decisão difícil, mas que vai determinar quem você vai ser daqui a 10 anos. Agora, deixa eu falar de uma coisa que muita gente esquece: liberdade. Porque riqueza não é só ter dinheiro no banco. Riqueza é liberdade. É a liberdade de não acordar todo dia com medo de perder o emprego. É a liberdade de não viver no sufoco até o fim do mês. É a liberdade de poder ajudar um filho quando ele precisa. É a liberdade de comprar um remédio sem ter que escolher entre o remédio e a comida. É a liberdade de dormir tranquilo, sem aquela angústia apertando o peito. Eu vi pobreza de perto. Vi famílias brigando por causa de R$ 10. Vi amigos parando de se falar porque um emprestou e o outro não pagou. Vi casamentos acabando por causa de dívidas. Vi gente entrando em depressão porque não conseguia pagar as contas. E isso não é vida. Isso é sobrevivência, é desespero, é sofrimento. Mas também vi o outro lado. Vi famílias vivendo em paz porque têm o básico garantido. Vi pais sorrindo porque conseguiram dar educação para os filhos. Vi gente ajudando quem precisa porque tem condições para isso. E isso, meu amigo, isso é verdadeira riqueza. Não é ter mansão, não é ter carrão, não é ter conta bancária gorda. É ter tranquilidade, é ter dignidade, é ter a certeza de que você é dono da sua própria vida. Existe outro ditado judaico que eu amo. Pobre é aquele que sempre depende da mão de outra pessoa. Rico é aquele que pode estender a sua mão para ajudar. Pensa nisso. Ser rico não é ostentar, não é se exibir, não é ter coisa cara. Ser rico é ter a capacidade de não precisar pedir, de não precisar implorar, e mais do que isso, de poder ajudar quem está precisando. Então agora vem a pergunta mais importante de todas. O que você vai fazer a partir de agora? Porque não adianta nada ouvir tudo isso, concordar com a cabeça e amanhã continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Precisa ter ação, precisa ter decisão, precisa ter mudança. Deixa eu te dar 3 passos práticos, 3 coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo. Primeiro passo: reserve pelo menos 10% de qualquer dinheiro que você receber. Pode ser R$ 100, pode ser 50, pode ser 20. Não importa o valor, importa o hábito. Pegue esse dinheiro e coloque em um lugar separado, em uma conta que você não vai mexer. Isso é sagrado. Isso é o seu futuro. Isso é a sua liberdade. Segundo passo: pegue um papel e uma caneta agora. Anote todas as suas dívidas. Todas mesmo. Cartão de crédito, carnê, empréstimo, aquele dinheiro que você deve para o cunhado. Coloca tudo no papel. Vai doer. Eu sei. Vai ser desconfortável ver aquele número, aquela realidade. Mas você precisa encarar a verdade. Porque só depois de encarar você pode começar a resolver. Faça um plano para pagar essas dívidas, começando pelas que têm juro mais alto. E enquanto isso, para de fazer dívida nova. Chega, acabou. Não entra mais nessa armadilha. Terceiro passo: decida aprender. Diga para si mesmo: eu vou estudar sobre dinheiro. Procure um livro, um canal no YouTube que seja sério. Gente que realmente ensina e não fica só vendendo ilusão. Assista, leia, anote, aprenda.
Dedique 20 minutos por dia para isso. Em um ano você não vai ser mais a mesma pessoa. Seu nível de conhecimento, sua mentalidade, suas decisões vão estar em outro patamar completamente diferente. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que você vai ficar rico em 6 meses. Não estou vendendo milagre. Estou te oferecendo um caminho real, testado, comprovado por milhares de pessoas ao longo de séculos. Um caminho que exige disciplina, paciência, perseverança, mas que funciona, que realmente funciona. Eu sei que qualquer pessoa pode sair do buraco financeiro. Já vi centenas de exemplos. Já vi gente que estava no fundo do poço e conseguiu dar a volta por cima. Não porque ganhou na loteria, não porque recebeu herança, mas porque mudou hábitos, porque aprendeu, porque decidiu que merecia uma vida melhor. A escolha é sempre sua. Sempre foi e sempre será. Você pode terminar de ler isso aqui, concordar com tudo, achar que faz sentido e amanhã gastar cada centavo de novo. Ou você pode decidir agora mesmo. Chega, eu vou mudar. Vou começar hoje. Vou dar o primeiro passo hoje. E então, em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por ter começado. Tem outro ditado judaico que eu quero que você grave no coração. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. Entendeu o recado? Não adianta ficar se lamentando pelo tempo que você perdeu, pelo dinheiro que você gastou errado, pelas oportunidades que você deixou passar. O passado já foi. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E o momento de começar é agora. Deixa eu te contar mais algumas coisas sobre como os ricos pensam diferente dos pobres. Porque não é só questão de dinheiro, é questão de mentalidade, de como você enxerga o mundo. Os ricos focam em oportunidades, os pobres focam em obstáculos. Os ricos investem em conhecimento, os pobres investem em entretenimento. Os ricos cercam-se de pessoas bem-sucedidas, os pobres cercam-se de pessoas que reclamam o tempo todo. Os ricos pensam a longo prazo, os pobres pensam só no hoje, só no agora. 90% dos ricos não assistem mais de 1 hora de televisão por dia. Entre os pobres, a média é de mais de 4 horas. Enquanto uns estão assistindo novela, reality show, programa de fofoca, os outros estão lendo, estudando, planejando, construindo. Enquanto uns estão gastando tempo, os outros estão investindo tempo. 81% dos ricos mantêm uma lista de tarefas diárias. Sabem exatamente o que precisam fazer para alcançar seus objetivos. Entre os pobres, só 19% fazem isso. A maioria simplesmente acorda e vai levando o dia sem plano, sem direção, sem propósito claro. E aí, no fim do ano, olha para trás e percebe que não saiu do lugar. 63% dos ricos ouvem audiolivros no caminho para o trabalho. Aproveitam cada minuto para aprender algo novo. Entre os pobres, só 5% fazem isso. A maioria fica ouvindo música, olhando o celular, reclamando do trânsito. Percebe a diferença? Não é uma questão de ter mais tempo. É uma questão de como você usa o tempo que tem. Os ricos cuidam da saúde, porque sabem que saúde física e saúde financeira estão conectadas. Se você está doente, não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue ganhar dinheiro. 60% dos ricos se exercitam pelo menos 4 dias por semana. Entre os pobres, só 23% fazem isso. E não é porque os ricos têm mais tempo ou mais dinheiro para a academia. É porque eles entendem que cuidar do corpo é cuidar do futuro. Outra coisa interessante: 77% dos pobres jogam na loteria regularmente, acreditando que a sorte vai resolver a vida deles. Entre os ricos, só 6% fazem isso. Por quê? Porque os ricos sabem que riqueza não vem de sorte, vem de trabalho, de planejamento, de decisões certas repetidas ao longo do tempo. E olha que curioso, os ricos leem, mas não leem romance, não leem ficção, não leem por diversão. 88% dos ricos leem livros de desenvolvimento pessoal, de negócios, de finanças, de história de pessoas bem-sucedidas.
Eles querem aprender, querem crescer, querem melhorar. Os pobres, quando leem, é para passar o tempo, para se distrair, para fugir da realidade. Percebe a diferença de mentalidade? Então, se você quer mudar de classe social, se você quer sair da pobreza e construir uma vida financeira sólida, você precisa começar a pensar como os ricos pensam. Precisa adotar os hábitos que eles adotam. E não, você não precisa ser milionário para começar. Você pode começar hoje, do jeito que você está, com o que você tem. No método de educação financeira judaico, as crianças são ensinadas desde cedo a dividir o dinheiro que recebem em 5 partes. 10% para caridade, para ajudar quem precisa. 10% para poupança de longo prazo, para o futuro. 20% para investimentos, para fazer o dinheiro crescer. 10% para emergências, para imprevistos. E 50% para gastar como quiser. Imagina se todo brasileiro aprendesse isso desde criança? Imagina a diferença que isso faria na vida das pessoas? Mas olha, não é tarde para você aprender agora. Não importa se você tem 20, 40, 60 anos. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para começar a fazer diferente. Eu conheço pessoas que começaram a guardar dinheiro depois dos 50 anos e conseguiram se aposentar com dignidade. Conheço pessoas que aprenderam sobre investimentos depois dos 40 e conseguiram mudar completamente de vida. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Porque tem um preço. O preço é disciplina. É dizer não para aquela compra por impulso. É dizer não para o convite do amigo que vai te fazer gastar o que você não tem. É acordar um pouco mais cedo para estudar. É abrir mão do conforto imediato em troca de segurança futura. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas é possível. E vale a pena. Pensa comigo. O que você quer para daqui a 10 anos? Quer estar no mesmo lugar que está hoje, com os mesmos problemas, as mesmas dívidas, as mesmas angústias? Ou quer estar em um lugar melhor, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais liberdade? A resposta está nas decisões que você toma hoje. Está no que você faz com o dinheiro que chega na sua mão agora. Riqueza não é o que está no seu bolso. Riqueza é o que está na sua cabeça e no seu coração. É a mentalidade que você carrega. É o conhecimento que você tem. É a disciplina que você pratica. É a paciência que você desenvolve. Porque dinheiro você pode perder, podem roubar de você, pode acabar em uma crise. Mas o que está na sua cabeça, ninguém tira. O conhecimento é seu para sempre. A mentalidade é sua para sempre. E por falar em mentalidade, deixa eu te falar uma coisa que descobri ao longo dos anos. A pobreza começa na cabeça antes de chegar no bolso. Quando você pensa como pobre, você age como pobre. Quando você pensa, não tenho jeito, nasci para ser pobre, não sou bom com dinheiro, você cria sua própria prisão. Você se condena antes mesmo de tentar. Mas quando você muda o pensamento, quando você começa a pensar, eu posso aprender, eu posso melhorar, eu mereço uma vida melhor, tudo começa a mudar. As oportunidades começam a aparecer, as soluções começam a surgir, as portas começam a se abrir. Não é mágica, não é lei da atração. É simplesmente que quando você muda por dentro, você age diferente por fora. E aí os resultados mudam. Conheci um senhor de 63 anos que decidiu aprender sobre investimentos. 63. As pessoas diziam, para quê, na sua idade? Deixa isso para os jovens. Mas ele não ligou. Estudou, aprendeu, começou a investir o pouco que tinha. 5 anos depois, ele tinha multiplicado esse dinheiro e estava ajudando os netos a estudar. Me diz, é tarde demais? Nunca é tarde demais para quem quer de verdade. O que separa quem consegue de quem não consegue não é talento, não é sorte, não é onde você nasceu. É persistência. É continuar tentando quando todo mundo diz que você não vai conseguir. É levantar toda vez que você cai. É aprender com os erros em vez de desistir por causa deles.
Tem um último ditado judaico que eu quero compartilhar com você. Não pergunte ao Criador por que você é pobre. Pergunte a si mesmo o que você fez com o que recebeu. Isso é poderoso, porque tira você da posição de vítima e coloca você na posição de responsável. Você não é vítima das circunstâncias. Você é responsável pelas suas escolhas. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você ganha poder. O poder de mudar. O poder de construir. O poder de transformar sua vida. Então eu te convido a fazer uma reflexão honesta agora. Olha para a sua vida financeira. Olha para onde o seu dinheiro está indo. Olha para os seus hábitos. E se pergunta: isso está me levando para onde eu quero ir? Essas escolhas que estou fazendo hoje estão construindo o futuro que eu quero ter? Se a resposta for não, então você sabe o que precisa fazer. Precisa mudar. E precisa começar agora. Porque olha, o tempo passa. Passa rápido. Daqui a 5 anos você vai estar 5 anos mais velho de qualquer jeito. A pergunta é: você vai estar 5 anos mais velho na mesma situação financeira? Ou 5 anos mais velho em uma situação melhor? Vai depender do que você decidir hoje. Do que você fizer hoje. Das escolhas que você tomar hoje. Eu acredito em você. Acredito que você pode mudar. Acredito que você pode construir uma vida financeira melhor. Não importa de onde você está vindo. Não importa quantos erros você já cometeu. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu. O que importa é que você está aqui agora ouvindo isso e tem a chance de recomeçar. De começar diferente. De fazer diferente. Então levanta. Sacode a poeira. Para de se lamentar. Para de culpar os outros. Para de esperar que alguém venha te salvar. Porque ninguém vai vir. A salvação está em você. Está nas suas mãos. Está nas suas decisões. E o momento de começar é agora. Não amanhã, não na próxima semana, não no mês que vem. Agora. Guarda 10% do que você ganha. Anota suas dívidas e faz um plano para eliminá-las. Dedica 20 minutos por dia para aprender sobre dinheiro. Escolhe melhor com quem você anda. São passos simples, mas que têm o poder de transformar completamente sua vida em alguns anos. Porque pequenos passos repetidos ao longo do tempo geram grandes resultados. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas já passaram por onde você está passando e conseguiram mudar. Se elas conseguiram, você também consegue. A diferença não está nelas, está na decisão que elas tomaram. E agora é a sua vez de tomar essa decisão. Que seu dinheiro trabalhe para você, e não você para ele. Que seus erros se transformem em lições. Que seu caminho seja uma estrada para a liberdade financeira. E lembre-se sempre, riqueza não é o que está no bolso, é o que está na cabeça e no coração. É ter tranquilidade, dignidade, liberdade. É poder dormir em paz, sabendo que você está no controle da sua vida.